Boa noite, meus amigos. Sejam todos bem-vindos para mais esse nosso encontro, essa noite de estudos da nossa Sociedade Espírita Renovação. Queremos dizer da nossa alegria de receber a cada um que neste momento nos alegra com a sua presença tão importante para todos nós e para a nossa casa. Vamos delimitar o início das nossas atividades pela prece. Nosso Senhor Jesus Cristo, queremos agradecer, querido amigo, pela oportunidade que se renova de nos reunirmos nesta casa tão querida que nos acolhe, que nos agasalha espiritualmente, nesse ambiente formado de pessoas de bem, motivadas pelo interesse de aprender, de ouvir um pouco mais sobre os ensinamentos do Mestre Jesus, motivados pela necessidade de entender as razões da própria vida, as razões da dificuldade que cada um de nós enfrenta no dia a dia, por ainda estarmos vivendo num mundo imperfeito, de tanta dificuldade e de tanta dor. Que as lições da noite possam nos fortalecer, dando a cada um de nós o estímulo de que necessitamos para vencer as nossas adversidades, as contrariedades naturais de um mundo tão imperfeito como o nosso, Senhor. Que a tua presença, a presença dos bondosos amigos espirituais, inspirando o palestrante da noite, inspirando a cada um de nós assistentes, possa permitir que a tarefa seja cumprida de acordo com aquilo que se propõe, a benefício de todos nós. Que a tua paz, querido amigo, esteja entre nós, agora e sempre. Que assim seja. A palestra da noite está a cargo do nosso querido Amaury Almeida. O Amaury é uma figura importantíssima hoje para os trabalhos da nossa Sociedade Espírita Renovação. Ele que é paranaense, curitibano, mas que profissionalmente teve que se deslocar pelas circunstâncias da sua carreira como financista, trabalhador da área financeira, lá pelo centro-oeste e pelo norte do país. Por lá ficou durante um bom tempo, em Brasília também, mas sem nunca deixar de dar a sua colaboração no trabalho doutrinário, na divulgação da doutrina espírita. Agora, retornando a Curitiba há já alguns anos, poucos mais, uns 2 ou 3 anos, para nossa alegria, ele se agregou às atividades da nossa SER e tem dado a sua colaboração diuturna à SER, trabalhando nos diversos setores que clamam, que necessitam de uma atividade firme e, principalmente, de conhecimento e dedicação. Paralelamente às suas atividades administrativas, gerenciando a parte de comunicação da casa, também faz um trabalho importantíssimo de divulgação doutrinária, na coordenação dos grupos de estudos e nas palestras da nossa SER. É uma dessas palestras que temos a oportunidade de assistir hoje. Com todos nós, Amaury Almeida. Obrigado. Boa noite a todos. Um pouquinho mais vontade. Boa noite a todos. Boa noite. Bem melhor. Boa noite aos amigos que nos assistem pelo YouTube. Provavelmente amanhã esta palestra já estará disponível. Sejam sempre muito bem-vindos. E em havendo questionamentos, perguntas, comentários, fiquem à vontade para fazer. Muito bem, meus amigos, então, hoje nós temos uma tarefa
de trabalho, de muito esforço no sentido intelectual, no sentido emocional, do coração, porque vamos falar da terceira parte do Livro dos Espíritos, que é das leis morais. Quando nós falamos isso, nós queremos destacar que existem várias leis morais a serem conversadas e muito bem descritas em um outro livro que não o Livro dos Espíritos, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. As leis morais são lei divina ou natural, lei de adoração, lei do trabalho, lei de reprodução, lei de conservação, lei de destruição, lei de sociedade, lei do progresso, que faremos comentários hoje, lei de igualdade, lei de liberdade, lei de justiça, amor e caridade, lei da perfeição moral. Então nós vemos que tem um rol, uma quantidade de abordagem muito grande pelos espíritos a nos orientar sob o ponto de vista moral para o nosso desenvolvimento moral. Sempre é bom ter uma direção, e essa direção foi nos dada por Jesus Cristo, nosso mestre e nosso amigo de todas as horas, né? E é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Lei do progresso. Fomos ao nosso amigo Aurélio, no seu dicionário, e perguntamos o que é progresso. E ele nos respondeu o seguinte: movimento ou marcha para diante, avanço, conjunto das mudanças ocorridas no curso do tempo, evolução, desenvolvimento ou alteração em sentido favorável, avanço, melhoria. Mas tem um detalhe. Muitas e muitas vezes, mas não em todas as vezes, nós temos uma grande dificuldade de nos adaptarmos às diferentes situações da vida em que significam progresso. Porque nós estamos cada vez mais, ou muitas vezes, cristalizados em nossos procedimentos, em nossos pensamentos, em nossas emoções, e não temos vontade de mudar. Quando é que a gente muda? A gente muda somente quando a dor de mudar é menor do que a dor de ficar como está. Não é? Então, se doer demais, a gente muda. Senão, corremos o risco de permanecer como estamos. E muitas vezes isso pode levar 10, 20, 200, 300, 400 anos, depende muito. Porque quando fazemos a abordagem espírita, falamos em tempo, o tempo para nós não se limita somente ao tempo da presente encarnação. E estão aqui os amigos desencarnados que estão testemunhando esse fato e que dizem, sim, realmente, ultrapassamos os limites da carne e a vida continua. Não é? Muito bem. Então, agora já sabemos a definição de progresso e nós vemos que progresso tem duas frentes. Primeiro, o do progresso intelectual, quando nós dinamizamos os processos, nós fazemos os aperfeiçoamentos da indústria, do comércio, das relações humanas, das atividades sociais. Então, nós temos o avanço do progresso intelectual. Né? Temos uma colinha aqui para a gente ter um roteirinho e não esquecer nada, em benefício de todos nós. E o progresso moral lida com as questões do amor ao próximo, da caridade, do respeito, qualidades que possibilitam aos seres humanos viver como irmãos. Está ligado à essência do ser humano, à evolução do espírito. Muitas vezes temos dificuldades no dia a dia, na relação com as pessoas, em encarar o outro como nosso igual, em olhar o outro
igualmente como olhamos a nós mesmos. Porque, em geral, nós olhamos para nós e nos achamos pessoas boas. E somos. Mas somente nós. Às vezes a gente não olha o outro como tal. E nós precisamos, cada vez mais, desenvolver essa vontade de associação às outras pessoas, a relação com as outras pessoas, sermos mais amigos, mais afáveis, mais doces. E a tarefa de ser doce não é muito fácil. Por quê? Porque o nosso orgulho e o nosso egoísmo muitas vezes falam mais alto do que qualquer outro tipo de emoção em nosso ser. Então, muitas vezes, poderíamos estar falando mais calmamente, mais afavelmente com o outro e não conseguimos refrear o nosso ímpeto de impor a nossa vontade ao outro. Todos nós, não existe exceção. Né? Alguns mais evoluídos, outros menos evoluídos, vamos ver isso já já na apresentação, mas muitas vezes temos muita dificuldade de nos associar ao outro, dar a mão e dizer, vamos junto. Vamos seguir o caminho que o mestre nos ensinou. Porque o mestre não veio nos salvar. O mestre veio nos dar a rota, o caminho a seguir. O melhor caminho, o caminho do não sofrimento. Mas muitas vezes, em todas as encarnações que nós passamos até a presente encarnação, nós encarnados, o Mestre Jesus fez o convite ao trabalho, à ação, ao estudo, e nós nos recusamos a tal possibilidade. Fomos convidados várias vezes. Felizmente, neste momento, estamos dentro de uma casa espírita para a grande oportunidade da nossa transformação moral, para que nós consigamos reconhecer as possibilidades de melhoria de cada um de nós, no nosso sentimento, na nossa relação, no nosso entendimento, na nossa vontade de estudar, na nossa vontade de trabalhar. E talvez, mas somente talvez, a presente encarnação seja a grande virada da nossa história espiritual. Porque a todo dia nós temos a possibilidade de fazer uma leitura, de compartilhar conhecimentos num grupo de estudo, de vir à casa para ouvir um palestrante da casa ou de fora desta casa, convidado. E é importante que seja também um convidado, porque o convidado nos traz versões e entendimentos novos. E muitas vezes fala aquilo que o palestrante da casa não vai falar, porque eu vou alcançar algum melindre, então eu não vou falar. E aí o companheiro de outra casa fala com doçura, com suavidade, e serve para todos nós. É muitas vezes um dos motivos do convite ao companheiro que não faz parte da casa. Isso é bom, isso é positivo, não é mesmo? Muito bem. Quando nós temos a associação do progresso intelectual e do moral, isso é cumulativo, isso é somatório, é que nem matemática. 1 mais 1, 2. Então, precisamos aproveitar tudo aquilo que possamos aprender na presente encarnação. Ah, mas eu gostaria de aprender mais uma língua. Vá. Ah, mas eu tenho 80 anos. Vá. Ah, mas eu quero aprender matemática. Vá. Ah, mas eu tenho 70 anos. E qual é o problema? Deixou de pensar? Ah, mas eu quero aprender mais o espiritismo. Venha aos grupos de estudo. Participar aqui conosco, aprender, nós somos todos aprendizes. Nós não temos a soberba de acharmos que tudo sabemos. Não temos o orgulho e a vaidade de dizer que sabemos, que somos dominadores do conhecimento espírita. Não, não somos. Somos meros, simples e humildes
estudantes. Não é? Então, nós estudamos juntos uns com os outros. Porque muitas vezes as facetas de um entendimento mudam de acordo com o que conversamos com outra pessoa que leu de uma forma diferente, tem uma visão, tem uma vivência diferente. Então aí fica mais fácil mudarmos. Por que é que nós lemos um livro, qualquer livro? Lemos o livro porque nós liberamos todas as amarras do nosso intelecto e passamos a permitir que o que o autor está falando passe pelo nosso entendimento, no minimamente passe, e nós passemos a considerar a possibilidade de pensar como o autor, como crivo da razão. Né? Então, muitas vezes é muito importante fazer o esforço. A palavra vontade na doutrina espírita, ela é muito importante. Porque sem vontade, nós teremos muitas dificuldades e falaremos: não vou na casa espírita hoje, estou tão cansado. Eu estou com um pouco de dor de cabeça. E aí é que a gente diz: então vem, é o momento de vocês irem. Ah, mas eu estou assim, estou assado, tá. Desculpas. Não é? Porque a gente, muitas vezes a gente está cansado mesmo, tá difícil. Né? Mas muitas vezes torna-se um processo repetitivo de desistência. E nós precisamos brigar contra isso. Esses dias eu peguei um livro e comecei a dormir na frente do livro. Falei, mas não é possível. Como é que pode ficar dormindo na frente do livro? Né? E aí persiste. Vai lendo. Ah, então vou parar um pouquinho, tomo um cafezinho e volto no livro. Mais um cafezinho, volto no livro. E aí vai. É uma briga conosco mesmos. Conosco mesmos. Né? Muito bem. Nós temos 2 enfoques que nós precisamos desenvolver, porque eles são muito importantes nesta abordagem. O enfoque do estado natural e o enfoque da lei natural. O estado natural é o estado primitivo. Como é que nós fomos criados? Simples e ignorantes. Todos, da mesma forma. Aqui estamos porque já desenvolvemos uma caminhada espiritual de muitas e muitas encarnações. Aprendemos muito, medianamente ou pouco, mas aqui estamos graças ao esforço na tentativa de melhoria. Muitas vezes empurrados pelo sofrimento e pela dor, muitas vezes pelo estudo e pelo trabalho. Nós podemos escolher estas possibilidades, estudar e trabalhar, ou passar pela dor. E quando eu digo a dor, a menor das dores é a do corpo físico. A dor mais difícil é a dor moral, emocional, a dor que dói, se é que eu posso falar assim. Não é? Já a lei natural rege toda a condição humana. Mas como é que a gente vai saber da lei natural? Como é que... Quem me explica onde é que está a lei natural? E os espíritos nos explicam. Isso tudo está no Livro dos Espíritos, questão 776. E a lei natural está na nossa consciência. Nós sabemos quando estamos fazendo uma coisa correta, boa, e quando não o estamos fazendo. Nós temos essa informação, porque está inculcado na nossa consciência por Deus. Então, é somente refletirmos sobre aquilo que fazemos ou deixamos de fazer, e aí fica tudo muito mais fácil de proceder em benefício a nós, à nossa família e à sociedade. É possível retroceder? É possível voltar atrás? E os espíritos nos dizem que não. Quando perguntamos para o dicionário Aurélio o que é retroceder, ele explica: andar para trás, recuar, retroceder.
Pensar em retrogradar para a condição primitiva seria negar a lei de progresso. Se nós imaginamos a possibilidade de querer contrariar a lei de progresso, nós vamos sofrer demais. Porque ela é um positivo de crescimento espiritual de todos nós. Nós somos seres gregários. Nós somos companheiros da mesma jornada, com enfoques diferentes de progresso moral. Se o homem progride, é porque Deus quer. Isso está na pergunta 778 de O Livro dos Espíritos. Mas podemos dizer que nem todos progridem no mesmo ritmo, no mesmo tempo. Então quer dizer que quem foi criado depois de mim pode me passar a perna, ou seja, evoluir mais rapidamente do que eu? Sim, claro que sim. Porque desenvolveu um esforço maior, acelerou o seu processo de aprendizado, entendeu as leis do Pai e se adequou a essas leis. O Pai quer nos ver felizes. O Pai nos quer trabalhando na sua seara de amor. O universo é a expressão de amor de Deus Pai Todo-Poderoso. Se o universo existe, se o sol brilha, é por amor de Deus. É a expressão de Deus Pai. Então, nós precisamos lembrar que o progresso das nossas vidas está nas nossas mãos. A possibilidade de modificarmos a nossa situação espiritual em especial está nas nossas mãos. Na questão 780 do Livro dos Espíritos, os Espíritos nos orientam. O progresso moral é consequência do progresso intelectual, mas não o segue sempre imediatamente. Lembremos que primeiro vem o progresso intelectual, depois o progresso moral. Nós precisamos primeiro entender, pensar, refletir, para depois cultivar aquilo que precisamos no nível moral e fazer a nossa mudança. Se não entendermos, não desenvolvermos as possibilidades da escolha, as possibilidades de nós conseguirmos discernir o certo e o errado, o bem e o mal, o bom e o ruim. E aí fica muito difícil. Somente querer progredir moralmente sem ter as pré-condições para aprimorar o discernimento. E o discernimento vem pelo raciocínio. A doutrina espírita é a doutrina da fé raciocinada. Não temos quadros. Não temos estatuetas. Não temos paramentos. Nada disso. Nós temos a busca do conhecimento. Nós temos a busca da filosofia para entender de onde viemos, quem somos e para onde vamos. Isso a doutrina espírita oferece de uma maneira cristalina o conhecimento que precisamos. Então, meus amigos, muito e muito daquilo que necessitamos está na nossa mão. O progresso intelectual desenvolve a inteligência, dando a compreensão do bem e do mal. Desenvolve o livre-arbítrio, poder de escolha, responsabilidade daquilo que faz. Se nós não desenvolvemos o poder de escolha, ou seja, saber se está fazendo o melhor ou o pior, nós temos dificuldade de assumir responsabilidades. Isso por quê? Porque a responsabilidade é do tamanho do conhecimento. Então, precisamos
aprofundar o nosso conhecimento. Precisamos entender o que é progresso e o que o progresso significa em nossa vida, não na do outro, não nos países desenvolvidos, nas nações desenvolvidas, nos centros espíritas desenvolvidos ou qualquer outro lugar. Nós precisamos descobrir o caminho desse desenvolvimento porque ele implica em nossa vida. Ele significa em nossa vida. E nós podemos acelerar em muito o nosso progresso moral. Nós somos muito mais do que imaginamos, mas estamos encarnados, embebidos, imbuídos na carne. Então temos dificuldade de discernimento. Quanto mais desenvolvemos esse discernimento, mais fácil fica para nós entendermos a nós mesmos, nos acalmarmos, respirar, pensar, refletir. É o que precisamos. Porque muitas vezes uma ação impensada pode ser danosa e oferecer a possibilidade de recuperação desta ação em 2, 3, 4, 5, 6 ou mais encarnações. Então nós precisamos lembrar que temos essa responsabilidade. Sim? Tudo bem. Os homens podem entravar algumas vezes, mas nunca deter a marcha do progresso. Pode-se tentar segurar o progresso, mas não por muito tempo. Porque ele é inexorável. Vai acontecer. Não tem jeito. Quer queiramos ou não. Então precisamos estar esclarecidos. Onde estamos? Que sociedade frequentamos? Que esforços e que instituições participamos para colaborar na melhoria do planeta? Planeta de provas e expiações, de sofrimento. Ah, mas tem tanta gente que sofre nesse mundo. Tem mesmo, porque esse é um planeta de provas e expiações. Não viemos aqui nos divertir. Já que não conseguimos entender o caminho suave do Pai, do Mestre Jesus, então a gente tem o caminho do sofrimento. Não é? E já estaremos num planeta de regeneração. Só não sabemos se nós, ou todos nós, ou alguns de nós, permaneceremos neste planeta para tudo. Depende muito do esforço que fizermos. Temos obstáculos ao progresso moral, através do orgulho, do egoísmo, daquilo que a gente acha. Muitas vezes a gente não estuda e acha. Às vezes a gente não aprimora a percepção e acha. Às vezes a gente só acha. E achar é muito arriscado, porque pode permitir a possibilidade do erro. E aí podemos ser retardatários do processo evolutivo. Né? Então, muito cuidado com o orgulho e com o egoísmo, com aquilo que achamos que sempre será nosso. Tudo que temos é emprestado, inclusive o corpo físico. Os companheiros desencarnados que aqui estão hão de concordar conosco, porque são a expressão viva das possibilidades que a vida espiritual oferece e que a vida material não é levada para a vida espiritual. Não é? Então, lembremos sempre das possibilidades que nós precisamos desenvolver no que se refere ao vício. Quando falo vício, não estou falando do vício do fumo, ou tão somente do álcool, mas também
da raiva, do rancor, do subterfúgio, da mentira. Nós vemos que hoje em dia nós experimentamos uma doença da mentira. A mentira está institucionalizada. Né? E nós temos um limite muito grande de mudarmos isso, porque isso está lá nas mídias sociais, naturalizado o que não é naturalizável. Né? Então, cuidemos dos vícios, do furor, do rancor, da vingança. Cuidemos, porque as consequências são nefastas, principalmente quando passamos os portais do túmulo. Tenhamos consciência que nada disso é de graça. Mas temos uma boa notícia. O progresso intelectual sempre avança. Sempre acontece. Está sempre em ativa. Estamos vendo cientistas hoje, estava vendo uma entrevista de uma cientista brasileira, muito preocupada de uma doença lá na Índia, gravíssima, tipo pandemia. Né? Mas nós nem conversamos, nem sabemos disso. Mas tem alguém preocupado, tem alguém estudando, tem alguém buscando a solução para essas coisas. Né? Então, intensifiquemos a nossa vontade de melhoria. Vamos falar um pouquinho sobre civilização. E aí, como um bom teimoso, voltamos ao dicionário do Aurélio, que nos diz que civilização é o atingimento de um estado de aprimoramento ou desenvolvimento social ou cultural. A melhoria, um desenvolvimento da sociedade, um crescimento da sociedade. Pergunta que não quer calar. A doutrina espírita aguarda a mudança das instituições ou dos indivíduos? Dos indivíduos. Porque se esperarmos as instituições, vai demorar bastante. Vai demorar bastante. Então, cada um de nós que fizer o seu esforço está contribuindo para o esforço coletivo. Mas não significa que as instituições estarão mudando paulatinamente no mesmo ritmo. Não significa. Então, quer dizer, nós podemos sim progredir grupos a grupos, sociedades a sociedades, e que lá na frente vai se desenvolver a possibilidade de somar desses grupos e isso torna-se substancial. Não tem 3 milhões de companheiros espirituais de outras regiões do universo vindo ao planeta Terra para reencarnar e nos ensinar moral? É isso que está acontecendo. Daqui para frente é o momento já deles encarnarem. Estavam se preparando aqui nas proximidades do planeta para se adaptarem perispiritualmente às possibilidades do corpo físico terrestre. Né? No Livro dos Espíritos, na questão 790, os Espíritos explicam que a civilização é um progresso incompleto, pois o homem não passa subitamente da infância para a maturidade. Já ouviram alguma abordagem que diga que Deus faz alguma coisa no estalar do dedo? Até pode. Mas Deus não tem pressa. Deus faz tudo perfeito. E tudo acontece ao longo dos milênios. Não é? Então, quando o Pai está a nos olhar, ele tem a perspectiva de amor, de olhar a nossa trajetória espiritual.
E esse amor, e aí? Está se aprimorando? Está estudando? Está trabalhando? Está isso? Está aquilo? Está querendo? Papapá. Né? E o Pai conhece cada um de nós. Pensamento por pensamento, atitude por atitude, Ele nos conhece. Na questão 791 do Livro dos Espíritos, os Espíritos nos informam que a civilização se depurará e desaparecerão os males quando a moral estiver tão desenvolvida quanto a inteligência. Né? Quando estiver equilibrado. Então, aproveitemos a oportunidade para novos aprendizados. Na questão 793, os Espíritos nos dizem: até esse momento seremos apenas esclarecidos, tendo percorrido apenas a primeira fase da civilização. Para termos uma ideia do que é que estamos falando, Emmanuel nos orienta de que a sociedade terrestre, a civilização terrestre, está no engatinhar do desenvolvimento moral. Engatinhar. Nada sabemos de moralidade. Estamos no começo do começo e ainda temos um longo caminho de trabalho, de ação, de vontade. Né? Quando nós falamos das leis de Deus, isso está no Livro dos Espíritos, na questão 795, as leis de Deus são imutáveis. Não são como as leis do homem, que mudam ao bel prazer e a benefício de alguns. As de Deus não. Deus não muda. Já viram algum momento em que a gravidade foi suspensa aqui no planeta? Não. Não, né? Já viram o planeta Terra se aproximar perigosamente do Sol? Não. Só para citar alguns exemplos, assim, extremos, né? Só para a gente ter uma ideia da estabilidade do universo, da importância que Deus oferece ao universo com o seu amor. E nós queremos participar disso, porque o nosso objetivo de longo prazo é sermos co-criadores do Pai, participantes, faltou gasolina, participantes do processo de crescimento do universo. E eu não me canso de citar o caso do livro Renúncia, que Alcione, sim, vem de uma região planetária muito distante daqui, para oferecer ajuda a um companheiro amado do coração, para aprender a progredir moralmente. É um livro de peso. E vale a pena. Porque depois de passar muitas agruras, ao final do livro, é mostrado que ela consegue mostrar ao companheiro a importância do crescimento moral. É belíssimo. Não percam a oportunidade de ler. Vamos falar um pouquinho sobre a influência do Espiritismo no progresso. Aqui me permitam fazer algumas leituras, porque eu peguei as referências do Livro dos Espíritos, para mostrar que os Espíritos é que estão falando isso. Então, obrigado. Questão 799 do Livro dos Espíritos. Destruindo o materialismo, tendo a compreensão da vida futura. O que é vida futura mesmo? A vida dos espíritos. Essa vida aqui é passageira. Tudo que nós estamos apreciando neste momento é passageiro. Equipamentos, som,
prédio, tudo isso é passageiro. E o Espiritismo aparece exatamente no momento em que o materialismo mais se consolida. 1857. Né? Concomitante aos escritos de Marx e outros companheiros do mesmo quilate. Né? Então, o Espiritismo fala claramente ser contrário ao materialismo, ser contrário ao consumismo, coisa que nós precisamos ter preocupação, ter cuidado. Ah, mas então vou deixar de consumir coisas. Não. Vai deixar de consumir excessivamente aquilo que não precisa. Não é? Nós somos educados para consumir. Querem ver? Vou fazer um teste. Posso? Vamos lá. Por favor, vou falar rápido, senão não corre. Não pense numa maçã vermelha. Conseguiu? Você é um herói. Porque é isso que a mídia, o marketing faz. E aqueles que talvez sejam afeitos ao marketing sabem que estou falando corretamente. Né? E é assim que a gente é educado a comprar. A pergunta que fica é: preciso? Na questão 798, se tornará uma crença comum porque pertence à natureza, à doutrina espírita. Estávamos conversando ontem, inclusive, no estudo, que o espiritismo vai estar na sociedade, na civilização. Ah, mas eu sou evangélico, sou católico, sou isso, aquilo, não interessa. Os princípios básicos da doutrina espírita estarão presentes. E todos entenderão como o caminho a percorrer. Não é? Então, quer dizer, nós teremos um caminhar da humanidade diferente. Um diferencial de humanidade. Lembrando sempre que cada coisa tem seu tempo. Quando nós falamos em milagres, Deus os semeia a todo instante e os homens não veem. Todo dia, toda hora está acontecendo algo. Só que nós estamos num frenesi de vida e quanto mais velhos, mais idosos, o tempo passa mais rápido para nós. Não percebemos os grandes eventos, principalmente da natureza. Na questão 802, o próprio Cristo não convenceu seus contemporâneos com os prodígios que realizou. Vendo? Assistiram Chosen? Filme bacana, seriado, muito bacana. Em que o mestre todo dia fazia alguma coisa em benefício do próximo. Mas isso não significou mudança moral de algumas pessoas que conviviam com o mestre. Existe um mantra que eu sempre levo comigo. Qualquer lugar que eu esteja, eu digo: Deus é amor. Espiritismo não tem mantra, tá, pessoal? Isso não tem nada a ver com o espiritismo. Mas eu fico pensando: Deus é amor. Deus é amor. Deus é amor. Para que a gente consiga interiorizar que a cada minutinho da vida, cada instantezinho que a gente possa dar uma paradinha e fazer uma prece, ou apreciar um evento da natureza. Você já parou na rua, fechou os olhos e deixou o vento bater na sua face? Já jogou alguns segundos nesse tipo de atividade?
Algumas pessoas dizem que isso é jogar segundos fora. Eu digo que é crescimento. Porque muitas vezes a natureza está falando tantas coisas e a gente não olha, não percebe, não vê. Como encontrar o Pai sem saber amar? Olhem só a profundidade da pergunta. E não é minha. Tudo que está aqui está no livro dos Espíritos. Os Espíritos sugerem que nós façamos a caridade. Ah, mas eu tenho dificuldade de entender o próximo. Vai fazer caridade. Ah, mas eu tenho muito dinheiro e não consigo me desprender. Nossa comunidade nos recebe uma vez por mês. Uma vez por mês nós vamos lá. Está convidado. Ah, mas, sei lá, queixas e queixas e queixas. Vamos fazer uma visita no hospital? Alguém que você sabe que está doente? Né? Fazer do serviço ao semelhante a ponte para a comunhão com a espiritualidade. Isso aí quem falou foi Richard Simonetti, companheiro de líderes espíritas no estado de São Paulo, que já desencarnou há muito tempo. Fazer do serviço ao semelhante a ponte para a comunhão com a espiritualidade. Em outro estado, Goiás, nós entregávamos alimentos às pessoas necessitadas. E era um trabalho bravo. Era sopa, carregar panelão, não sei, eu sei que alguns aqui já fizeram isso. Mas depois que a gente vê aquele povo sorrindo, agradecendo, vindo conversar, coisa que eles não têm com quem conversar. Sabíamos que as pessoas de rua, miseráveis, não têm com quem conversar? Aí vem com aquele sorriso quase de criança. E bate, não é um papo longo, uma conversa curtinha. Aí o coração da gente derrete. Que é muito bom. A Terra é a nossa escola. A posição dos alunos não resulta da idade, mas da assimilação de conteúdos. Olhem só esse enfoque. Não interessa a idade que tens. O que importa é quanto assimilou de conteúdo. Em qualquer curso, o aluno que não se aplica tem que repeti-lo. Nós conversamos também ontem sobre isso. Repete, vai ser segunda época, não é assim? Na minha época de escola era assim, segunda época, admissão, não sei o quê. Hoje em dia é tudo diferente, você quando tiver. Né? Recebemos professores gabaritados. Patriarcas como Abraão e Noé. Profetas como Jeremias, Isaías e Daniel. Legisladores como Hammurabi, Moisés e Maomé. Filósofos como Sócrates, Platão, Aristóteles. Iluminados como Buda, Gandhi, Madre Teresa, Francisco Xavier, nosso Chico Xavier. Jesus Cristo, nosso grande mestre. Aquele que faz diferença em nossas vidas. Aquele que nos ensina e que nos faz muitas perguntas. Muitas perguntas. Finalmente, no livro Leis Morais da Vida, Divaldo faz a seguinte indagação ou afirmação. As conquistas da inteligência, embora valiosas,
sem a santificação dos sentimentos, conduzem ao desvario e à destruição. Já Allan Kardec, na Gênesis, capítulo 18, item 19, somente o progresso moral pode assegurar aos homens a felicidade na terra, refreando as más paixões. Somente esse progresso pode fazer que entre os homens reinem a concórdia, a paz, a fraternidade. Meus amigos, eu espero que os entendimentos aqui oferecidos signifiquem para todos nós, e que sejam um pequenino momento de uma grande virada, que seja o somatório de pequeninos movimentos de uma grande virada da nossa existência. Muito obrigado e muita paz.